Minha madrasta destruiu o casamento da minha mãe, então eu destruí o dela. Eu destruí o casamento do meu pai e da minha madrasta na festa de aniversário de 20 anos deles. O evento acontecia no jardim da casa luxuosa que eles compraram depois que a minha mãe foi descartada. Havia luzes de fadas penduradas nas árvores, uma banda de jazz tocando suavemente ao fundo e cerca de 50 convidados, todos amigos e familiares que, ao longo dos anos, fingiram não se lembrar de como aquele relacionamento começou. Com um discurso cuidadosamente preparado e um pequeno projetor ligado ao meu telemóvel, revelei para todos os presentes que Jéssica, a mulher que sorria ao lado do meu pai, mantinha um caso há 3 anos com seu instrutor de tênis. As fotografias e as capturas de ecrã que exibi na parede branca da casa eram irrefutáveis. A mulher que destruiu a minha família original, que fez a minha mãe chorar por meses a fio até se tornar uma sombra de quem era, teve o seu próprio mundo a desmoronar-se da mesma forma, mas de uma maneira muito mais pública e humilhante. E eu orquestrei cada segundo daquele momento. Para entender a profundidade da minha convicção, é preciso voltar mais de 2 décadas. Eu tinha 15 anos e uma vida que, na minha memória, era idílica. Morávamos numa casa agradável no subúrbio, o tipo de lugar com um relvado bem cuidado e uma vizinhança tranquila. Meu pai, Richard, era um homem focado e bem-sucedido no setor financeiro, mas ele era presente. Lembro-me dele a ensinar-me a andar de bicicleta, a sua mão firme nas minhas costas, e das nossas idas aos jogos de baseball aos domingos. Minha mãe, Sarah, era o verdadeiro centro do nosso universo. Ela era uma artista talentosa que colocou a sua carreira em pausa para nos criar. A casa cheirava sempre a pão fresco ou a tinta a óleo. Ela organizava noites de cinema em família com pipocas caseiras e era a pessoa a quem eu recorria para qualquer problema ou alegria. Eles não eram um casal perfeito, mas eram uma equipa. Via-os a rir de piadas que só eles entendiam e a apoiarem-se mutuamente. Eu sentia-me seguro, amado e acreditava que aquela estrutura era inabalável. A primeira fissura apareceu com um nome: Jéssica. Ela foi contratada como a nova assistente executiva do meu pai. Inicialmente, ele falava dela com um entusiasmo puramente profissional. Ela é um gênio da organização, dizia ele durante o jantar. Antecipa as minhas necessidades antes mesmo de eu saber quais são. Minha mãe, sempre a maior defensora do meu pai, incentivava-o, feliz por ele ter encontrado alguém que aliviasse o seu estresse no trabalho. Lembro-me da primeira vez que a conheci, num churrasco da empresa. Ela era magnética, com um sorriso largo e uma maneira de fazer todos sentirem-se como a pessoa mais importante da sala. Ela elogiou o vestido da minha mãe e fez-me perguntas sobre a escola com um interesse que, em retrospectiva, parecia totalmente encenado. Com o passar dos meses, o nome Jéssica começou a insinuar-se na nossa vida familiar de forma mais constante. As noites de trabalho até tarde tornaram-se a norma, não a exceção. As viagens de negócios de 2 dias estendiam-se para 4. Meu pai começou a mudar. O homem que antes chegava a casa e desligava o trabalho, agora estava permanentemente ligado ao seu telemóvel, com um sorriso subtil no rosto enquanto trocava mensagens. Se eu ou a minha mãe entrávamos na sala, ele guardava o telemóvel rapidamente. Ele tornou-se defensivo. Irrita disso. As perguntas simples da minha mãe sobre o seu dia eram recebidas com respostas vagas ou acusações de que ela o estava a pressionar. A luz nos olhos da minha mãe começou a apagar-se. Ela emagreceu, e as olheiras tornaram-se uma característica permanente no seu rosto. Eu via-a a vaguear pela casa, a arrumar coisas que já estavam arrumadas, a sua mente claramente noutro lugar. Uma noite, entrei na cozinha para beber água e encontrei-a sentada no escuro, a olhar para o telefone do meu pai que estava a carregar na bancada, como se fosse uma bomba relógio. Ela não lhe tocou, mas a sua agonia era visível. Ela tentava de tudo para recuperar a atenção dele, sugerindo jantares a sós e escapadelas de fim de semana, mas ele tinha sempre uma desculpa relacionada com o trabalho. A verdade explodiu numa noite de terça-feira, um dia que ficará para sempre gravado na minha memória. Minha mãe tinha recebido o extrato do cartão de crédito por correio. Eu estava no meu quarto, a tentar estudar, mas os seus soluços vindos da sala de estar eram impossíveis de ignorar. Desci e encontrei-a na poltrona com os papéis espalhados no colo, jantares em restaurantes românticos onde nunca tínhamos ido, uma conta de uma joalheria de luxo. Quando meu pai chegou a casa, ela confrontou-o. A discussão foi catastrófica. Não foram gritos descontrolados, mas uma troca de palavras frias e cortantes que eram muito piores. Ele não negou. Pior, ele admitiu tudo com uma calma assustadora. Disse que estava apaixonado por Jéssica, que ela o entendia de uma forma que a minha mãe já não entendia. E então ele proferiu a frase que selou o destino da nossa família. Com ela, eu sinto-me vivo. Em casa, eu sinto que estou apenas a cumprir um papel. Em menos de um mês, ele saiu de casa, levando apenas algumas malas. O divórcio foi rápido e brutal, com os advogados a garantirem que ele ficasse com a maior parte dos bens. 6 meses depois, ele e Jéssica já viviam juntos num apartamento moderno no centro da cidade. A minha vida foi dividida em 2. A casa silenciosa e triste com a minha mãe, que lutava para se levantar da cama todas as manhãs, e os fins de semana obrigatórios no apartamento do meu pai, onde eu tinha de aturar Jéssica a tentar ser minha amiga, a perguntar sobre os meus hobbies enquanto usava um anel que eu sabia ter sido comprado enquanto os meus pais ainda eram casados. Foi ali, naquele apartamento estéril, que a semente da vingança foi plantada. Eu sorria, era educado, mas por dentro,
Prometi a mim mesmo que um dia, de alguma forma, eu faria Jéssica sentir a mesma dor e humilhação que ela infligiu à minha mãe. A semente da vingança que foi plantada quando eu era um adolescente não germinou de repente, foi uma planta de crescimento lento, nutrida no solo escuro do ressentimento por 20 longos anos. Durante esse tempo, tornei-me um mestre da compartimentalização. Desempenhei o papel do filho conformado com uma precisão digna de um ator. A minha vida dividiu-se em duas realidades. Numa, eu era um homem a construir o seu próprio caminho. Formei-me na universidade, comecei uma carreira em marketing digital, tive os meus próprios relacionamentos, sucessos e fracassos. Na outra, eu era um observador silencioso, um agente infiltrado na vida do meu pai e da sua esposa. Eu visitava-os nos feriados obrigatórios. No Natal, a casa deles era uma exibição de riqueza, com uma árvore tão grande que quase tocava o teto e presentes caros empilhados por baixo. Eu sentava-me à sua mesa de jantar polida, comia comida preparada por um serviço de catering e ouvia as suas histórias sobre férias nas Maldivas ou a última remodelação da cozinha. Jéssica, em particular, adorava ser anfitriã, descrevendo cada detalhe com um orgulho que me revirava o estômago. Eu sorria, fazia as perguntas certas e oferecia elogios vazios. A casa está linda, Jéssica. Parece que se divertiram imenso. Cada palavra era uma mentira cuidadosamente calibrada. Por dentro, eu via tudo através da lente da minha memória. Lembrava-me dos natais mais simples, mas infinitamente mais calorosos, da minha infância, e de como a minha mãe ficava feliz com um único presente pensado com carinho. Cada visita era uma missão de reconhecimento. Eu mapeava a sua vida, aprendia sobre os seus amigos, os seus hábitos, as pequenas fissuras na sua fachada de perfeição. A minha mãe, por outro lado, embarcou numa jornada completamente diferente. Vê-la reconstruir-se foi ao mesmo tempo inspirador e doloroso. Nos primeiros anos, a dor era sua companheira constante, mas, lentamente, ela começou a canalizar essa dor para a sua arte. Lembro-me vividamente de a visitar no seu pequeno apartamento, anos depois do divórcio, e de a ver em frente a uma tela enorme, coberta de tinta, com uma intensidade nos olhos que eu não via desde criança. Ela voltou para a universidade para terminar o seu curso, não por necessidade financeira, mas por si mesma. Anos mais tarde, ela usou as suas economias e um pequeno empréstimo para abrir a sua própria galeria de arte. No dia da inauguração, eu estava lá. Ela estava rodeada de pessoas que a admiravam pelo seu talento e pela sua resiliência. Naquele dia, ela puxou-me para o lado e disse: "Eu perdoei-o, sabes? Não por ele, mas por mim." A raiva era uma âncora e eu precisava de navegar. Vê-la livre solidificou a minha resolução. A minha vingança já não era sobre salvá-la, ela tinha se salvado a si mesma. Era sobre restaurar o equilíbrio cósmico, sobre garantir que as ações de Jéssica tivessem consequências. A oportunidade, quando finalmente chegou, foi quase um acaso do destino. Há cerca de um ano, eu estava na casa do meu pai para o seu aniversário. Ele, sendo cronicamente inapto com tecnologia, tinha comprado um novo computador topo de gama e estava à beira de um ataque de nervos porque não conseguia fazer as suas coisas aparecerem. Passei a tarde no seu escritório luxuoso, a migrar dados e a configurar contas. Enquanto sincronizava o seu iCloud, notei que a aplicação de mensagens estava ligada à conta familiar partilhada, o que significava que as mensagens do telemóvel de Jéssica apareciam ali. Eu já tinha visto isto antes, mas nunca lhe dei importância. Contudo, naquele dia, enquanto meu pai estava na cozinha a fazer café, uma notificação apareceu no canto do ecrã. Era de um contato chamado Daniel T. e a pré-visualização da mensagem dizia: "Quinta-feira foi incrível. Não consigo parar de pensar em ti. Sinto a tua falta." O mundo pareceu abrandar. O som da máquina de café na outra sala soava distante. Com as mãos a tremer, movi o cursor e cliquei no ícone da aplicação. Era uma traição invadir a privacidade deles, mas a ferida de 20 anos que eu carregava gritou mais alto do que a minha consciência. A conversa com Daniel T. estava lá, remontando a meses. Daniel era o seu instrutor de tênis. As mensagens eram um roteiro nauseantemente familiar, elogios, segredos partilhados, a emoção do proibido. Li mensagens onde ela se queixava do meu pai, chamando de previsível e desligado. Li os seus planos para se encontrarem em hotéis durante as suas supostas viagens de compras. A hipocrisia era sufocante. A mulher cuja identidade inteira foi construída sobre ser a alma gêmea que salvou o meu pai, estava a fazer exatamente a mesma coisa. A partir daquele momento, a minha missão tornou-se clara. Eu não era mais um observador passivo, era um caçador. Durante os meses seguintes, usei as minhas visitas para reunir provas de forma metódica e cuidadosa. Criei pretextos. Uma vez, queixei-me que a bateria do meu telemóvel tinha acabado e pedi o iPad para ver as notícias. Com o coração a martelar no peito, naveguei até a aplicação de fotografias. Intuitivamente, procurei o álbum Ocultos. E lá estava. Selfies dos dois num quarto de hotel. Uma fotografia dela rir com a cabeça no ombro dele. Imagens que eram uma réplica exata do tipo de traição que destruiu a minha mãe. Usei o AirDrop para enviar as provas para o meu telemóvel, certificando-me de apagar qualquer vestígio da transferência. Noutra ocasião, ajudei Jéssica com um problema no seu próprio computador portátil, ganhando acesso aos seus e-mails, onde encontrei recibos de hotéis e bilhetes de avião que não correspondiam às viagens que ela dizia fazer. Quando o convite dourado e elaborado para sua festa de 20º
último aniversário de casamento chegou pelo correio, com uma fotografia profissional deles a sorrir. Eu soube que o palco estava montado. A celebração do início do seu relacionamento seria também o seu fim. Passei semanas a aperfeiçoar o meu plano. Comprei um mini projetor de alta definição e preparei uma apresentação de slides curta, mas aniquiladora. Não era um ataque desordenado e emocional, era uma execução cirúrgica. Selecionei 3 conversas de texto, 2 recibos de hotel e 4 fotografias. Seria irrefutável. Pratiquei o meu discurso no espelho, garantindo que o meu tom fosse calmo, quase melancólico, não vingativo. Na noite da festa, vesti o meu melhor fato. Coloquei o projetor no bolso interior e cumprimentei os convidados com um sorriso sereno. Quando meu pai, depois de um discurso emocionado sobre encontrar o amor da sua vida, me chamou para dizer algumas palavras, eu caminhei até a frente do salão. As luzes diminuíram. Todos os olhos estavam em mim. Eu sentia-me estranhamente calmo. Estava prestes a acender o fósforo que queimaria o seu mundo até as cinzas, e eles mesmos tinham me entregado a caixa. Eu fiquei diante deles, o peso de 50 pares de olhos sobre mim, o microfone frio na minha mão, o som ambiente da festa, o jazz suave e o tilintar de copos, pareceu recuar até se tornar um zumbido distante. O meu batimento cardíaco era um tambor constante nos meus ouvidos, mas a minha voz, quando saiu, era de uma calma glacial. 20 anos, comecei, percorrendo o salão com o olhar antes de o fixar no meu pai e na Jéssica, sentados como rei e rainha na sua mesa principal. 20 anos é uma vida. É tempo suficiente para as memórias de infância se tornarem histórias distantes, para as feridas cicatrizarem e se tornarem parte de quem somos. E esta noite, celebramos a vida, a casa, o legado que vocês construíram. Vi o meu pai endireitar-se, um sorriso orgulhoso a espalhar-se pelo seu rosto. Jéssica deu-lhe um toque carinhoso no braço. O seu olhar para mim era condescendente, como se estivesse a receber um tributo merecido. Continuei, deixando cada palavra pairar no ar. Eu estava a pensar hoje sobre o que sustenta um legado como este. E só pode ser a verdade. Fundações sólidas. Lembro-me de uma lição que aprendi convosco há muito tempo, que por vezes, para construir algo novo, algo velho tem de ser demolido. Foi uma lição dolorosa, mas que moldou a minha vida. A atmosfera começou a mudar. Alguns dos convidados mais velhos, amigos da minha mãe daquela vida anterior, pareceram desconfortáveis. O sorriso do meu pai vacilou, uma sombra de incerteza nos seus olhos. Foi então que fiz a minha jogada. E a honestidade e a fidelidade são a argamassa dessa fundação. Uma argamassa que, quando falha, não importa quão bela seja a estrutura, tudo desmorona. Com isso, tirei o pequeno controle remoto do bolso e, com um clique, o mundo deles acabou. A primeira imagem projetada na parede branca imaculada da sua casa foi a captura de ecrã. O nome Daniel T. e as palavras "Sinto a tua falta". Um suspiro coletivo percorreu a sala. Antes que o choque pudesse assentar, a imagem seguinte apareceu, a selfie no quarto de hotel. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, como se todo o oxigênio tivesse sido sugado da sala. Ouvi o som agudo de um garfo a cair num prato. O rosto de Jéssica transformou-se numa máscara de horror. O seu queixo caiu, a cor desapareceu das suas bochechas e os seus olhos arregalaram-se em puro pânico. Meu pai não olhou para mim. Ele estava paralisado, os seus olhos fixos na imagem da sua esposa com outro homem, a sua boca ligeiramente aberta, como se tivesse levado um soco no estômago. Clique. A imagem seguinte, uma troca de mensagens onde Jéssica se queixava da monotonia do seu casamento. A minha voz cortou o silêncio, fria e factual. Isto foi em março, quando a Jéssica estava supostamente num retiro de yoga em outra cidade. Clique. Um recibo de hotel para 2 pessoas. Aparentemente, o retiro incluía um acompanhante. Clique. A fotografia final, a mais incriminatória de todas. Jéssica ensinou à nossa família, há 20 anos, uma lição inesquecível sobre como os casamentos podem acabar. Eu disse, a minha voz ressoando no silêncio mortal. Pareceu-me justo e necessário honrar essa mesma lição no seu próprio aniversário. Parabéns pelos 20 anos. Desliguei o projetor, mergulhando a sala de volta na sua iluminação suave, que agora parecia dura e acusadora. Por um momento, ninguém se moveu. Então, Jéssica levantou-se abruptamente, a sua cadeira caiu para trás com um estrondo. É mentira, ela gritou, a sua voz estridente e desesperada. Ele está a mentir, é tudo montagem, ele sempre me odiou. Ela virou-se para o meu pai, agarrando o seu braço. Richard, disse-lhes que ele está a mentir. Mas o meu pai não disse nada. Ele simplesmente olhou para ela, e no seu rosto estava a agonia de um homem a reviver o seu pior pesadelo. Mas desta vez, ele estava do outro lado. A sua falta de defesa foi a confissão mais eloquente de todas. Foi o sinal para o fim. Os convidados, como se libertados de um feitiço, começaram a debandada. Ninguém olhava para Jéssica. Amigos de décadas levantaram-se, evitaram o seu olhar e saíram apressadamente. Era uma morte social a acontecer em tempo real. Eu não esperei mais. Caminhei até a mesa do meu pai, que agora estava com a cabeça entre as mãos. Inclinei-me e disse-lhe ao ouvido, as únicas palavras que lhe dirigi diretamente. Agora sabes como a mamã se sentiu. Depois, virei-me e saí, deixando para trás o som dos soluços de Jéssica e o silêncio devastado do meu pai. As consequências foram cataclísmicas. Nos dias seguintes, o meu pai deixou uma série de mensagens de voz. A primeira era pura fúria. A segunda era de confusão magoada. A última, gravada dias depois, era apenas a sua voz embargada, repetindo,
Por quê? Eu só precisava de entender por quê. Apaguei todas. A minha tia manteve-me a par, a sua voz numa mistura de horror e fascínio. O divórcio foi um furacão. Humilhada e sem o apoio do meu pai, Jéssica foi dizimada no acordo. Ela desapareceu da cidade em poucas semanas. A última notícia que tive dela, um ano depois, foi que trabalhava como recepcionista numa clínica dentária numa cidade pequena e anônima. A sua grande vida, construída sobre mentiras, tinha sido reduzida a nada. Meu pai nunca recuperou. Perdeu a sua segunda esposa, a sua reputação e, mais importante, o seu filho. A nossa relação foi amputada naquela noite. Cerca de 2 anos depois, vi-o à distância num supermercado. Ele parecia mais velho do que os seus anos, encolhido e terrivelmente só. Os nossos olhares cruzaram-se por uma fração de segundo. Vi dor, arrependimento e uma solidão profunda. Desviei o olhar e continuei a andar. A vingança custou-me o meu pai. Semanas depois do evento, fui à galeria da minha mãe. Contei-lhe tudo, cada detalhe sórdido. Ela ouviu pacientemente, os seus olhos cheios de uma tristeza profunda. Não por eles, mas por mim. Quando terminei, ela serviu-nos 2 chás. Aquele rapaz de 15 anos que viu a mãe a chorar no chão da cozinha precisava disto, disse ela suavemente. Eu entendo, mas a vingança prende-te ao passado tanto quanto a dor. A tua liberdade, a verdadeira liberdade, começa agora, se a permitires. A satisfação que senti foi como um clarão, intenso, ofuscante, no fim, passageiro. Não me trouxe alegria. O que trouxe foi um final. Um ponto final violento e definitivo numa frase que durou 20 anos. A ferida não sarou, foi cauterizada. Eu não me sinto vitorioso, mas, pela primeira vez desde que era um rapaz, sinto-me em paz. Não por causa do que lhes aconteceu, mas porque o peso do passado já não está nos meus ombros. Fui eu que o coloquei lá e fui eu que o tirei. Agora, o futuro é apenas meu.